Oi pessoal, estamos em Málaga, no sul da Espanha. Banhada pelas águas do mar Mediterrâneo, esta incrível cidade foi fundada pelos fenícios lá no século XII a.C. É, portanto, uma das cidades mais antigas da Europa. Foi incorporada à coroa de Castela no final do século XV. Hoje é a sexta maior cidade do país, com mais de 560 mil habitantes. Obviamente há muito que se fazer por aqui. Vem com a gente então conhecer essa incrível cidade chamada Málaga. Fique claro, nós estamos em uma das cidades mais antigas da Europa. Sua longeva história faz com que Málaga tenha inúmeras camadas de história e, obviamente, muita história para contar. Nós vamos começar nosso roteiro por um dos pontos mais icônicos da cidade. Aos pés do Alcazaba, que é um marco da presença árabe muçulmana aqui na cidade de Málaga, a gente tem um importante vestígio da presença romana, aqui anterior, à chegada dos muçulmanos, que é o teatro. Esse teatro ele foi construído aproveitando a elevação da encosta do morro. Ele é feito nos moldes do teatro grego e ele foi descoberto na década de 1950 durante obras aqui para um ajardinamento na região. Enfim, ele agora está aqui como um marco dessa presença romana, de uma das ocupações da cidade, e é aberto à visitação. Ou você paga para ver o Alcazaba e o teatro, e aí você vai ter acesso ali dentro, ou aqui passeando bem no centro histórico, como a gente está agora, você consegue ver o teatro bem de pertinho. Esse teatro, ele funcionou durante 300 anos, e ele era um teatro em que as pessoas poderiam vir, assistir as peças e tudo mais, só que as pessoas não se sentavam juntas, qualquer um chegava e sentava do lado de um desconhecido. Havia uma hierarquia social e as pessoas tinham que sentar junto com aqueles que ocupavam a mesma posição dentro da sociedade. E lá embaixo tem umas pedras brancas, aquilo é mármore. E ali se sentavam os senadores, perto da orquestra, perto do palco, então eles tinham uma posição mais privilegiada na sociedade e uma posição mais privilegiada na hora de assistir às apresentações. A Alcazaba de Málaga é um local muito interessante para aqueles que gostam de pensar nas marcas que a história vai deixando na cidade. É um palácio, fortaleza, fruto da presença muçulmana árabe aqui no sul da Espanha. Ao longo de alguns séculos ele foi sendo transformado, ampliado, e depois da reconquista pelos cristãos também ainda teve alguma transformação, e no século XIX foi abandonado. Século XIX, início do XX. A partir dos anos 1930 começaram a ter um outro olhar para esse espaço, pensá-lo como um patrimônio da cidade, com a sua importância histórico-cultural, e desde então ele vem passando por reformas, manutenção, e é aberto à visitação para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais dessa história. A caminhada até o Castelo de Gibralfaro não é exatamente modesta, mas é imperdível, caso você queira ter uma bela perspectiva da cidade e do mar Mediterrâneo.
como dissemos, é também um passeio no tempo, se considerarmos que este caminho é o resultado de um processo histórico que dá conta da fase andaluz, da Reconquista e da sua recuperação como monumento histórico-artístico da cidade. Estamos no caminho que leva até o Castelo de Gibralfaro, né? O Castelo de Gibralfaro faz parte desse complexo aqui da Alcazaba, né? Ele foi criado posteriormente, fica bem no alto do monte, é um castelo mesmo de defesa, né? Como um farol, né? Até o nome Gibralfaro, né? O Monte do Farol. E é interessante a gente lendo aqui, né? Que esse caminho que a gente percorre agora para chegar até o castelo, ele foi, né, depois que acabou todo esse período muçulmano, enfim, lá pelo século XIX, aqui foram construídas várias casinhas, né, que as pessoas moravam aqui e que utilizavam a muralha como parte da estrutura das suas casas, né, várias casinhas coladas aqui, casinhas brancas, um bairro marginal, vamos assim dizer, né, bem pobre. Quando o Alcazaba foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural e começaram as reformas, isso lá nos anos 1930, todas essas casas, as pessoas foram desalojadas e as casinhas foram destruídas e aberto este caminho, né? Aí fica a pergunta, né? O que é patrimônio? Patrimônio para quem? O que aconteceu com essas pessoas? Enfim, estamos aqui, pelo menos a gente fica sabendo um pouquinho que essas casinhas existiram, né? Mas não tem nenhum registro fotográfico aqui na área nem nada. Só um texto explicando. Hoje Málaga é isso que se pode ver, um rico balneário, mas nem sempre foi assim. No início do século XX, a Espanha era um país muitíssimo atrasado, pobre, sem semente agrícola e com uma população pouco alfabetizada. Tudo isso em meio à radicalização política que tomou boa parte do continente europeu, especialmente com a ascensão de figuras como Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Em 1931, após a proclamação da Segunda República Espanhola, Málaga tornou-se um dos epicentros de radicalização política mais à esquerda. Não à toa, a cidade ficou conhecida como La Roja, por conta da presença dos comunistas, socialistas e anarquistas por aqui. No entanto, a presença de setores liberais e conservadores na cidade também não era desprezível. Após a eclosão da Guerra Civil, em julho de 1936, a cidade permaneceu sob controle republicano até o início de 1937, quando o exército de Franco, com a ajuda de voluntários italianos, lançou uma dura ofensiva contra a cidade. A repressão subsequente foi uma das mais duras e cruéis da guerra. Estima-se que cerca de 17 mil pessoas foram fuziladas e enterradas em valas comuns. O
Farol de Málaga é do século XIX e durante a Guerra Civil Espanhola, por ordem, né, dos republicanos, ele foi descaracterizado, né? A sua luz foi apagada, ele foi camuflado para que não pudesse ser visto de longe, né, pelos militares que estavam sublevados. E assim ele acabou ficando destruído e só mais tarde então é que ele foi recuperado e hoje está como podemos ver agora. Estamos em frente à Catedral Basílica de La Encarnación, né? A Catedral de Málaga é uma joia do Renascimento da Andaluzia. Essa igreja está localizada dentro do que eram as muralhas árabes que cercavam aqui, né, a cidade de Málaga. É também na região em que havia uma primitiva mesquita, né? E quando os reis católicos Isabel e Fernando, né, conquistaram essa região, logo fizeram com que se construísse um templo cristão, né, católico, no ano de 1487. E é então daí que vem, né, dessa ordenança, a origem desta igreja, lindíssima por sinal. Ele está localizado onde já foi uma série de estaleiros, né, do período nazário. Com a retomada, né, pelos cristãos dessa região, esse espaço então começou a ser utilizado para arsenal, hospital, enfim, teve vários usos. No século XIX, né, ele já não funcionava como mercado, nem como essas primeiras, né, funções que teve, e aí teve-se a ideia de derrubar para acabar também dando trabalho para as classes mais pobres, né, para eles trabalharem aqui na construção derrubada. Acabou que isso não ocorreu e teve um projeto, então, né, financiado pela uma proposta, né, da Academia Nacional de Belas Artes de transformar esse espaço. Então o portão original, a única coisa original é mantida e há então essas outras partes mais modernas, né, foram modernas, se a gente pensar na época dos muçulmanos, né? Foi feita posteriormente. E hoje é um mercado, né, aqui, que as pessoas vêm fazer compra e também comer. Deve ser com pimenta. Maravilhosa. Esta aqui é a Calle Hilários, né? A rua mais icônica de Málaga. É uma rua só para pedestres, né? Os carros não têm acesso. É onde estão algumas lojas famosas, né? E tudo mais. E ela dá acesso à Praça da Constituição, que é um outro ponto de interesse turístico aqui em Málaga. No período da ditadura franquista, Málaga vai ter uma forte expansão demográfica por conta de pessoas vindo de várias partes da província para cá. Isso vai fazer com que haja um certo crescimento econômico e também cultural. Mas é com o fim, né, do regime ditatorial e com a instalação de uma monarquia constitucional, né, e a Constituição de 1978
que Málaga vai se firmar então como um local, né, de grande referência cultural e também com um certo crescimento econômico. Como um marco de memória e de reafirmação da democracia espanhola, em 2004 foram inauguradas no pavimento da praça uma série de placas de aço que mostram as capas de diversos jornais após a aprovação da Constituição de 1978. Tenhamos em mente que a praça não é um lugar qualquer. Aqui estava instalada a antiga Praça Maior, tão típica das cidades espanholas. Aqui também se realizam os principais eventos culturais de Málaga, como a Semana Santa, a Feira de Málaga e a celebração do Réveillon. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite.